Marcelo Santoro deixou R$ 32.500 em cima da cômoda do próprio quarto. Não foi descuido, foi uma armadilha, um teste brutal que ele aplicava em todos que entravam em sua mansão. E até aquele dia, ninguém, absolutamente ninguém, tinha resistido. Secretárias, motoristas, governantas, mais cedo ou mais tarde, o dinheiro sumia. Mas quando Ana Beatriz, a faxineira de uniforme simples e tênis gasto, entrou naquele quarto, achando que estava completamente sozinha, ela fez algo tão inesperado, tão impossível de imaginar, que fez o milionário congelado atrás da porta sentir algo que ele jurava ter morrido dentro dele há muito tempo. E o que começou como um teste se transformou na história mais perturbadora e emocionante que você vai ouvir hoje. Marcelo Santoro tinha 42 anos e vivia sozinho em uma mansão de 1.200 metros quadrados na zona sul de São Paulo. Mármore italiano no piso, lustres de cristal austríaco, janelas do chão ao teto com vista para um jardim que ele nunca pisava. Tudo impecável, tudo gelado, tudo vazio. Ele era herdeiro de um império imobiliário construído pelo avô, expandido pelo pai e administrado por ele com a precisão fria de quem aprendeu cedo demais que dinheiro compra tudo, menos lealdade. Divorciado há 6 anos, sem filhos, sem amigos verdadeiros. Apenas sócios, advogados, funcionários e algumas amantes eventuais que sabiam exatamente o que aquilo era. Transação. Marcelo não acreditava em bondade, não acreditava em honestidade. Para ele, todo ser humano tinha um preço. Bastava encontrar esse preço para revelar a podridão que existia por trás de qualquer máscara de decência. E ele tinha um método para provar isso. Uma vez por mês, sempre que contratava alguém novo para trabalhar na mansão, Marcelo deixava dinheiro exposto em lugares estratégicos. Uma nota de 100 esquecida no banheiro. Um envelope com R$ 3.000 em cima da escrivaninha. 5.000 na gaveta entreaberta do criado mudo. Ele instalava câmeras, observava, esperava. No começo, as pessoas resistiam. 2 dias, 1 semana, às vezes até 15 dias. Mas mais cedo ou mais tarde o dinheiro sumia, e Marcelo sorria amargo, confirmando o que já sabia. As pessoas não eram boas, apenas esperavam a oportunidade certa para mostrar quem realmente eram. Secretárias, copeiras, motoristas, governantas, todos falharam. Todos provaram que ele estava certo. Até aquela quinta-feira chuvosa de abril. A agência de limpeza ligou, avisando que a funcionária regular havia faltado. Mandariam uma substituta. Marcelo nem perguntou o nome. Apenas deixou a chave com o porteiro e seguiu para uma reunião. Mas antes de sair, como sempre fazia, preparou o teste. R$ 32.500, notas de 100, limpas, alinhadas, sobre a cômoda do quarto principal. Impossível de ignorar. Impossível de não ver. Só que dessa vez, Marcelo decidiu fazer diferente. Ele cancelou a reunião, voltou para casa, subiu as escadas em silêncio, entrou no quarto e se posicionou atrás da porta, deixando apenas uma fresta. Queria ver com os próprios olhos, queria testemunhar o exato momento em que a máscara caía. E então ela entrou. Ana Beatriz tinha 34 anos. Uniforme azul marinho simples, tênis branco gasto nas laterais, cabelo castanho preso em um rabo de cavalo apressado. Mãos fortes, ombros levemente curvados de quem carrega peso demais a tempo demais. Ela entrou empurrando o carrinho de limpeza. Olhou ao redor do quarto com aquela expressão de quem está acostumada a ser invisível e começou a trabalhar. Marcelo observou cada movimento, o jeito que ela ajeitava os travesseiros, a delicadeza ao passar o pano na estante de livros que ele nunca lia, a atenção ao limpar o espelho sem deixar manchas. E então, Ana virou em direção à cômoda, parou, viu o dinheiro. Marcelo sentiu o coração acelerar. Era sempre assim, aquele momento de hesitação, aquele olhar furtivo, aquela mão que se aproximava devagar, testando, calculando. Ana ficou parada por 5 segundos inteiros, apenas olhando.
Marcelo segurou a respiração. E então, Ana pegou o espanador, limpou a lateral da cômoda, contornou o dinheiro com cuidado para não desalinhar as notas e seguiu para o criado mudo. Marcelo franziu a testa. Aquilo era novo. Geralmente as pessoas voltavam, checavam se estavam sozinhas, mas Ana simplesmente continuou limpando. Ela terminou o criado mudo, passou pano no rodapé, ajeitou a colcha da cama e então voltou para a cômoda. Olhou as notas novamente. Marcelo sentiu a adrenalina subir. Era agora. Sempre era agora. Ana respirou fundo, pegou o celular no bolso do uniforme. Marcelo cerrou os punhos. Pronto. Ali estava. A prova. De novo. Sempre de novo. Ana apontou o celular para o dinheiro e tirou uma foto. Marcelo sentiu algo gelado descer pela espinha. Ana digitou algo rapidamente. Enviou a mensagem. Guardou o celular e saiu do quarto, sem tocar no dinheiro, sem olhar para trás, sem hesitar. Marcelo ficou ali, paralisado atrás da porta, com o coração batendo descompassado, a mente girando em um turbilhão de confusão, raiva e algo que ele não conseguia nomear. O que ela tinha feito? Para quem ela tinha mandado aquela foto? E porque pela primeira vez em anos, Marcelo Santoro sentiu medo de descobrir a resposta. Ana Beatriz acordou às 4h20 da manhã. O despertador nem precisou tocar. O corpo já sabia. 6 anos fazendo isso. O corpo aprende. Ela levantou devagar para não acordar os filhos. Miguel, 7 anos, dormia abraçado ao ursinho surrado. Luana, 5, com a boca entreaberta, o cabelo espalhado no travesseiro como um desenho bagunçado de criança. Ana puxou o cobertor sobre os dois, beijou a testa de cada um sem fazer barulho e saiu do quarto. A casa tinha 45 metros quadrados, 2 cômodos, cozinha colada na sala, banheiro com chuveiro que pingava a noite inteira, quintal minúsculo onde ela pendurava a roupa e onde as crianças brincavam de inventar que aquilo era um parque. Não era muito, mas era delas. E Ana pagava cada centavo de aluguel em dia. Ainda que isso significasse parcelar a conta de luz em 3 vezes e fazer milagre com arroz, feijão e ovo. Ela tomou café preto sem açúcar, comeu 2 torradas, deixou o almoço pronto para a mãe, que chegaria às 6h30 para cuidar das crianças. Dona Célia tinha 68 anos, artrose no joelho, mas nunca reclamava. Dizia que era assim mesmo. A vida sempre foi assim. Ana vestiu o uniforme azul marinho, o único que tinha, lavado e passado na noite anterior. Calçou o tênis branco que já estava pedindo substituição, mas que ainda aguentaria mais uns meses. Pegou a bolsa surrada, a marmita vazia e a sombrinha que não abria mais direito. 5h10. Hora de ir. O primeiro ônibus estava lotado. Sempre estava. Ana ficou em pé, segurando a alça de metal, balançando com as curvas, perdida nos próprios pensamentos. Pensava na conta do mercado. Pensava no material escolar que Miguel precisava. Pensava no aniversário de Luana, que seria dali a 3 semanas, e que ela queria fazer pelo menos um bolo simples, com brigadeiro, para a menina não se sentir esquecida. Descer no terminal, esperar 15 minutos, pegar a segunda condução, mais 40 minutos balançando. Sempre os mesmos rostos cansados, sempre o mesmo silêncio pesado de gente que acordou cedo demais e que vai dormir tarde demais. Ana tinha 5 casas fixas durante a semana. Segunda na Zona Norte, terça no Morumbi, quarta na Vila Madalena, quinta livre para extras, sexta em Pinheiros. Naquela quinta-feira, a agência ligou avisando de uma emergência. Substituição em uma mansão na Zona Sul. Pagava R$ 250 pela diária. Ana nem pensou 2 vezes. Aceitou. R$ 250 era quase o aluguel. Era a compra do mês. Era a sobrevivência. Ela desceu no ponto, caminhou 3 quadras sob um céu carregado que ameaçava chuva e parou diante do portão de ferro preto. Interfone, câmera, identificação. O porteiro,
Um senhor de uns 60 anos a recebeu com educação distante. Entregou a chave. Explicou rapidamente. O patrão não estava. A casa era grande. Começasse pelo segundo andar. Ele voltaria no fim da tarde. Ana subiu a escada de mármore branco sentindo o peso do silêncio. Aquela casa era imensa, vazia, gelada, como se ninguém realmente vivesse ali, apenas existisse. Ela começou pela suíte principal, abriu as janelas. Deixou o ar entrar, trocou os lençóis, passou pano nos móveis, limpou o banheiro com a atenção de quem sabe que cada detalhe importa. E foi então que viu, em cima da cômoda, alinhadas, perfeitas, notas de R$ 100. Ana parou, o espanador ainda na mão, o coração acelerando de um jeito estranho. Ela já tinha visto gente rica deixar dinheiro jogado. Já tinha visto. Carteira aberta em cima da cama, notas amassadas no bolso da calça, moedas espalhadas. Mas nunca assim, nunca tão arrumado. Aquilo não era descuido. Aquilo era proposital. Ana respirou fundo. Olhou ao redor. Estava sozinha. A casa inteira em silêncio. Ela poderia, não era difícil. Uma nota, 2. Quem ia perceber? Quem ia ligar? Miguel precisava de tênis novo. Luana de um casaco. O aluguel estava sempre no limite. Sempre. Mas então Ana lembrou da mão de Miguel, segurando a dela outro dia, perguntando se a mãe dele era honesta. Porque a professora tinha falado sobre honestidade na escola. E Miguel queria saber se a mãe dele era assim. Ana tinha olhado para o filho e dito: sou, amor, sempre sou. E se ela pegasse aquele dinheiro agora, mesmo que ninguém nunca soubesse, ela saberia. E toda vez que Miguel perguntasse de novo, ela ia lembrar, ia carregar. Ana pegou o celular, tirou uma foto do dinheiro, mandou mensagem para a irmã. Cis, olha isso. O cara deixou uma fortuna aberta aqui. Vou tirar foto e avisar ele quando terminar. Esse povo rico às vezes nem percebe o que deixa jogado. Imagina se alguém desonesto entra aqui. Ela guardou o celular, terminou de limpar e saiu do quarto, sem tocar no dinheiro, sem olhar para trás, sem hesitar, porque Ana Beatriz não era invisível. Ela apenas tinha aprendido a ser transparente em um mundo que não a enxergava. Mas alguém, naquele momento, estava enxergando, e pela primeira vez não sabia o que fazer com o que tinha visto. Marcelo desceu as escadas devagar, tentando controlar a respiração. Ele estava suando. As mãos tremiam levemente. Aquela sensação era estranha, perturbadora. Ele não estava acostumado a sentir qualquer coisa. Ele entrou no escritório, trancou a porta, ligou o computador e acessou o sistema de segurança. Tinha câmeras em todos os cômodos, menos nos banheiros. Ele não era doente, apenas precavido. Voltou à gravação, quarto, ângulo superior esquerdo, zoom na cômoda, e assistiu tudo de novo. Ana entrando, parando, olhando o dinheiro, a hesitação, o celular, a foto, a mensagem. Marcelo ampliou a imagem. A tecnologia de ponta que ele havia instalado permitia ler telas de celular em alta definição. Ele sabia que aquilo beirava a invasão de privacidade. Mas naquele momento, ele precisava saber. Leu a mensagem. Cis, olha isso. O cara deixou uma fortuna aberta aqui. Vou tirar foto e avisar ele quando terminar. Esse povo rico, às vezes, nem percebe o que deixa jogado. Imagina se alguém desonesto entra aqui. Marcelo leu de novo. E de novo. E de novo. Avisar ele. Imagina se alguém desonesto entra aqui. Ele recostou na cadeira de couro, passou as mãos no rosto, sentiu algo estranho subindo pela garganta. Não era raiva, não era surpresa, era algo pior. Era vergonha, porque Ana não estava testando a honestidade do patrão. Ela estava protegendo o patrão da própria ingenuidade, do próprio descuido, do mundo que ela conhecia muito bem. O mundo onde pessoas desonestas existiam e onde ela, claramente, não se via incluída. Marcelo levantou, caminhou até a janela, olhou para o jardim impecável que ele nunca pisava e sentiu o peito apertar.
Quantas pessoas ele tinha julgado, quantas tinha testado, quantas tinha condenado por um momento de fraqueza, de desespero, de necessidade, e quantas, como Ana, ele nunca tinha dado a chance de provar o contrário. Ele voltou para o computador. Pesquisou o nome dela no sistema da agência. Ana Beatriz Oliveira, 34 anos, 2 filhos, endereço em Itaquera. Trabalha como diarista há 6 anos. Referências impecáveis. Nenhuma reclamação. Nenhuma falta. Sempre pontual. Sempre educada. Marcelo clicou em mais informações. Viu que ela tinha pedido adiantamento 2 vezes no último ano. Uma para pagar remédio do filho, outra para consertar a geladeira. Ele fechou os olhos. Aquela mulher estava claramente lutando. Claramente sobrevivendo no limite. E mesmo assim, com R$ 32.500 na frente dela, sozinha, sem ninguém ver, sem ninguém saber, ela tinha escolhido proteger um estranho. Proteger ele. Marcelo abriu os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente. Curiosidade verdadeira. Humana. Sem cálculo. Quem era Ana Beatriz? O que ela pensava? Como ela via o mundo? Como ela conseguia carregar tanta dignidade dentro de tanta dificuldade? Ele olhou para o relógio. 16h40. Ana ainda estava na casa. Terminaria por volta das 17. Marcelo respirou fundo. Decidiu esperar. 17h05. Batida leve na porta do escritório. Marcelo abriu. Ana estava ali. Uniforme impecável, cabelo ainda preso, olhos cansados, mas gentis. Ela sorriu de leve, daquele jeito constrangido de quem não quer incomodar. Senhor, desculpa interromper. Terminei a limpeza. Só queria avisar uma coisa antes de ir. Marcelo acenou para que ela continuasse. A voz não saiu. O senhor deixou um dinheiro em cima da cômoda do quarto. Tirei uma foto para o senhor conferir que tá tudo certinho. Deixei tudo do jeito que estava. Ela mostrou o celular. A foto, as notas alinhadas. A gente nunca sabe, né? Às vezes passam várias pessoas na casa. É bom o senhor guardar essas coisas. Marcelo olhou para Ana, para aquele rosto cansado, para aquela honestidade impossível de fingir, e sentiu o chão se mover sob seus pés. Obrigado, ele conseguiu dizer a voz rouca. Obrigado. Ana sorriu de novo. Imagina, senhor. É o certo, né? Ela ajeitou a bolsa no ombro. Se precisar de mim de novo, a agência tem meu contato. Tenha uma boa noite. E ela saiu. Marcelo ficou ali, parado, ouvindo os passos dela se afastando, a porta da frente fechando, o portão abrindo, o silêncio voltando. Ele voltou para o escritório, trancou a porta. E pela primeira vez em 6 anos, desde o divórcio, desde que construiu aquelas paredes ao redor do peito, desde que decidiu que o mundo era podre e que ele estava certo em não confiar em ninguém, Marcelo Santoro se sentou no chão, encostou a cabeça na parede e chorou. Chorou porque percebeu uma verdade brutal. O monstro da história não era o mundo. Era ele. Marcelo não dormiu naquela noite. Ficou acordado, deitado na cama king size gelada, olhando para o teto alto, repassando a cena mentalmente. Ana, o dinheiro, a mensagem, a preocupação genuína. A humilhação doía de um jeito que ele não sabia explicar, porque não era Ana que o havia humilhado. Ele tinha feito isso consigo mesmo, anos construindo uma fortaleza. Anos testando, julgando, condenando. E uma mulher que ele nem conhecia, que ele nem tinha olhado direito, tinha desmoronado tudo em 15 minutos. Ele levantou às 5 da manhã. Não porque precisava, simplesmente porque não conseguia mais ficar parado. Tomou banho, café preto, sentou no escritório e fez algo que nunca tinha feito antes. Ele investigou Ana Beatriz, não no sentido legal, não invadindo privacidade, apenas buscando informações públicas, redes sociais, endereço, histórico. O perfil dela no Facebook era simples, poucas fotos, quase todas com os filhos, Miguel e Luana.
Menino e menina, sorrisos largos, roupas simples, festas de aniversário modestas, bolo caseiro, balões de mercado, poucos amigos, muita família. As postagens eram raras, uma a cada 2, 3 meses, frases motivacionais, versículos da Bíblia, fotos do pôr do sol visto da janela do ônibus. Nenhuma reclamação, nenhuma vitimização, nenhuma exposição da dor. Marcelo leu cada postagem, cada comentário, cada interação e foi montando um retrato de uma mulher que acordava às 4:30 da manhã, que pegava 2 ônibus, que trabalhava em 5 casas diferentes durante a semana, que voltava para casa às 9 da noite, que ajudava o filho com a lição de casa, mesmo morta de cansaço, que fazia tranças elaboradas no cabelo da filha para a menina se sentir bonita na escola, que parcelava a conta de luz para poder pagar o aluguel, que sonhava em terminar o ensino médio, que havia abandonado aos 16 anos para trabalhar. Marcelo descobriu que Ana era mãe solteira. O pai das crianças havia sumido quando Luana nasceu. Nunca mais voltou, nunca pagou pensão, nunca perguntou. Descobriu que ela cuidava da mãe, Dona Célia, que tinha artrose e diabetes, que a irmã, Juliana, era professora de escola pública e ajudava como podia, que as 3 se revezavam para cuidar das crianças. Descobriu que Ana tinha pedido adiantamento para pagar remédio de bronquite do Miguel e para consertar a geladeira que havia pifado em pleno verão, estragando a comida da semana inteira. Marcelo fechou o computador, levantou, caminhou até a janela, olhou para a mansão vazia, para o jardim impecável que ele nunca pisava, para os carros importados que ele mal dirigia, para o silêncio pesado que ele chamava de paz, e sentiu algo que não sentia há anos, nojo de si mesmo, porque ele tinha tudo e não tinha nada, enquanto Ana, que não tinha nada, tinha tudo, tinha os filhos, tinha a família, tinha dignidade, tinha propósito. Marcelo passou os 3 dias seguintes obcecado. Não conseguia trabalhar, não conseguia se concentrar, pensava em Ana, na mensagem, na honestidade absurda, na bondade que ele achava que não existia mais, e tomou uma decisão. Ele não ia ajudar Ana, não ia humilhá-la com esmola travestida de bondade, não ia aparecer na casa dela com um cheque e um sorriso paternalista. Ele ia fazer algo diferente, algo que ela merecia, algo que o transformasse também, porque pela primeira vez na vida, Marcelo Santoro queria ser digno de estar perto de alguém. Marcelo ligou para a agência de limpeza na segunda-feira seguinte. Pediu especificamente por Ana Beatriz. Disse que tinha ficado muito satisfeito com o trabalho dela e que gostaria de contratá-la de forma fixa, 2 vezes por semana, pagamento em dia, sem intermediários. A atendente da agência explicou que Ana já tinha a agenda cheia, mas que poderia tentar encaixar. Marcelo aumentou a oferta, R$ 1.200 por semana, só para ela, pagamento adiantado, sem descontos. A atendente hesitou, disse que ia verificar. Ligou de volta em 20 minutos. Ana aceitou. Começaria na quinta-feira seguinte. Marcelo desligou o telefone e respirou fundo. Não sabia exatamente o que estava fazendo, só sabia que precisava fazer. Quinta-feira, 9 horas da manhã, Ana tocou o interfone. Marcelo atendeu pessoalmente, abriu o portão, esperou na porta. Ela subiu o caminho de pedras com a mesma bolsa surrada, o mesmo uniforme azul marinho, o mesmo sorriso educado e distante. Bom dia, senhor. Bom dia, Ana. Entra, por favor. Ela entrou. Olhou ao redor, reconhecendo o ambiente. Marcelo respirou fundo. Tinha ensaiado aquilo, mas agora, na frente dela, as palavras pareciam inadequadas. Ana, eu queria conversar antes. Só alguns minutos, pode ser? Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Claro, senhor. Marcelo indicou a sala. Ana sentou na ponta do sofá, ereta, as mãos cruzadas no colo. Ele sentou na poltrona em frente. Silêncio. Ana, eu preciso te pedir desculpas. Ela piscou confusa. Desculpas? Por quê, senhor? Marcelo engoliu em seco. Naquela quinta-feira, quando você veio pela primeira vez,
Eu deixei aquele dinheiro de propósito. Ana ficou imóvel. Eu fiz isso com todas as pessoas que trabalharam aqui. Era um teste. Eu queria ver quem era honesto, quem não era. E você... Ele pausou, a voz falhando. Você me mostrou algo que eu tinha esquecido que existia. Ana não disse nada. Apenas olhava para ele com aqueles olhos cansados e gentis. Eu passei anos acreditando que todo mundo tinha um preço, que bastava encontrar esse preço para mostrar quem as pessoas realmente eram. E eu estava errado, completamente errado, porque você não me viu como um patrão. Você me viu como um ser humano que precisava ser protegido da própria ingenuidade. E isso, ele respirou fundo, isso me destruiu de um jeito que eu não sei explicar. Ana baixou os olhos. Senhor, eu só fiz o certo. Não é nada demais. É demais, Ana. É muito demais. Marcelo se inclinou para a frente. Eu sei da sua vida, não no sentido invasivo, mas eu pesquisei. Eu sei dos seus filhos, eu sei da sua mãe. Eu sei que você acorda às 4:30 da manhã e volta para casa às 9 da noite. Eu sei que você luta todo dia para dar dignidade para a sua família. E mesmo assim, com 32 mil reais na sua frente, você não tocou. Você me protegeu. Ana levantou os olhos. E pela primeira vez, Marcelo viu algo diferente ali. Não era raiva, não era mágoa, era tristeza. Senhor, eu entendo que o Senhor queira me ajudar, e eu agradeço, de verdade. Mas eu não preciso de pena, eu preciso de trabalho, eu preciso de dignidade. Eu não quero ser um projeto de caridade de ninguém. Marcelo sentiu o peito apertar. Eu sei, Ana, e não é isso. Eu não quero te ajudar por pena. Eu preciso mudar. E eu não sei como fazer isso sozinho. Ana franziu a testa. Mudar o quê? A mim mesmo. Marcelo passou a mão no rosto. Eu me tornei um monstro, Ana. Eu testava as pessoas como se fossem objetos. Eu julgava, eu condenava. E você me mostrou que o problema nunca foi o mundo. O problema sempre fui eu. Silêncio longo, pesado. Ana respirou fundo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Marcelo a olhou nos olhos. Honestidade, do jeito que você me deu naquele dia, sem saber, sem calcular, só honestidade. Ana ficou em silêncio por longos segundos. Depois assentiu devagar. Tá bom, mas eu continuo trabalhando. Eu não aceito nada que eu não ganhe com o meu suor. Combinado? Marcelo sorriu pela primeira vez em dias. Combinado. E ali, naquela sala gelada, entre um milionário quebrado por dentro e uma faxineira íntegra até a alma, nasceu algo raro: respeito. As semanas seguintes foram diferentes. Ana vinha às quintas e sextas-feiras, limpava a casa. Mas agora, Marcelo estava sempre lá, não observando, apenas presente. Eles conversavam. No começo, breves trocas. Depois, diálogos mais longos. Sobre os filhos dela, sobre a infância dele, sobre sonhos antigos, sobre cicatrizes invisíveis. Ana contou sobre o dia em que descobriu que estava grávida de Miguel. Tinha 26 anos. O namorado havia prometido casar. Sumiu 3 meses depois. Ela chorou por 2 dias e então levantou, porque não tinha tempo para desmoronar. Marcelo contou sobre o pai, homem duro, empresário implacável, que ensinou o filho a não confiar em ninguém, que morreu sozinho em um quarto de hospital, cercado de funcionários, mas sem nenhum amigo verdadeiro ao lado. Ana contou sobre o sonho de voltar a estudar, terminar o ensino médio, quem sabe fazer uma faculdade, pedagogia. Ela gostava de crianças, queria trabalhar com educação. Marcelo ouviu e decidiu fazer algo. Ele não disse nada para Ana. Não queria que ela se sentisse em dívida. Apenas agiu. Ligou para um amigo que era diretor de uma escola particular. Pediu bolsas integrais para Miguel e Luana. Explicou a situação. O amigo hesitou, mas Marcelo insistiu. Não era favor, era investimento em 2 crianças que mereciam uma chance. As bolsas foram aprovadas. Depois, Marcelo procurou uma clínica de saúde particular.
Negociou um plano de saúde familiar para Ana, as crianças e Dona Célia. Pagamento anual, sem burocracia, sem carência. E então a parte mais difícil. Ele procurou um advogado trabalhista de confiança. Explicou a situação. Pediu para que montassem um contrato de trabalho digno, carteira assinada, salário justo, férias, 13º, FGTS, tudo dentro da lei. Mas havia mais. Marcelo criou um fundo de investimento em nome de Ana, R$100 mil iniciais, com rendimentos mensais, que cresceria com o tempo, que seria dela, intocável, para que ela tivesse segurança, para que nunca mais precisasse escolher entre comprar remédio e pagar aluguel. Ele preparou tudo em silêncio, sem alarde, sem expectativa de gratidão, apenas fazendo o que era certo, do jeito que Ana tinha feito. 3 meses depois, Marcelo chamou Ana para uma reunião. Ela entrou no escritório nervosa. Achava que seria demitida, que havia feito algo errado. Marcelo estava sentado à mesa. Ao lado dele, o advogado. Ana, senta, por favor. Ela sentou, as mãos tremendo levemente. Você não fez nada de errado. Pelo contrário. Marcelo respirou fundo. Eu só queria te dar algo que você merece há muito tempo. Ele deslizou os papéis pela mesa. Ana olhou. Contrato de trabalho, carteira assinada, salário de R$3.500, plano de saúde, vale alimentação, férias remuneradas. Ela arregalou os olhos. Senhor, Espera, tem mais. Marcelo deslizou outro documento. Bolsas integrais para Miguel e Luana. Escola particular. Livros incluídos, material escolar, uniforme. Ana levou a mão à boca, os olhos enchendo de lágrimas. Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu não posso... Pode, Ana, e vai aceitar. Porque não é caridade, é dignidade. É o que você sempre mereceu e nunca teve. Marcelo deslizou o último papel. Fundo de investimento, R$100 mil, rendimentos mensais, nome dela intocável. Ana desmoronou, chorou, soluçou, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. Marcelo esperou, respeitou. Quando Ana finalmente conseguiu falar, a voz saiu quebrada. Por quê? Por que tudo isso? Marcelo se inclinou para a frente. Porque você me mostrou o que eu tinha me tornado, e eu não gostei do que vi. Então decidi mudar. Não por você, por mim. Ele fez uma pausa. Eu passei anos testando a honestidade das pessoas. E você me ensinou que honestidade não é algo que se testa, é algo que se vive, todos os dias, nas pequenas escolhas, nos momentos em que ninguém está vendo. Ana limpou as lágrimas. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só aceita. E continua sendo quem você sempre foi. Porque o mundo precisa de mais pessoas como você. Ana assentiu, devagar, ainda em choque. Marcelo sorriu, e pela primeira vez em anos, foi um sorriso verdadeiro. 6 meses depois, a vida de Ana tinha mudado completamente. Miguel e Luana estudavam na escola particular, uniformes impecáveis, material completo. A professora de Miguel havia ligado para dizer que o menino era excepcional em matemática. A professora de Luana disse que a menina desenhava como uma artista. Ana havia se matriculado em um curso supletivo noturno. Estava terminando o ensino médio. Tirava notas altas. Sonhava com a faculdade de pedagogia. Dona Célia fazia fisioterapia para a artrose. O plano de saúde cobria tudo. Ela dizia que estava se sentindo 20 anos mais nova. Ana trabalhava para Marcelo 3 vezes por semana. Mas agora não era apenas limpeza. Ela ajudava a organizar a casa. Planejava as refeições. Escolhia flores para os vasos. Tornava aquele espaço gelado em algo mais humano. E Marcelo mudou também. Ele parou de testar as pessoas. Parou de julgar. Começou a se voluntariar em projetos sociais. Financiava bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Criou um programa de microcrédito para mães solo. Investia em educação, em dignidade, em transformação real. E quanto mais ele fazia, mais leve se sentia. As paredes ao redor do peito começaram a desmoronar, devagar,
tijolo por tijolo. 1 ano e 3 meses depois daquela conversa na cozinha, a mansão de Marcelo Santoro não era mais a mesma. O silêncio pesado tinha sido substituído por risadas de crianças. O jardim impecável que ele nunca pisava agora tinha um balanço, uma casinha de boneca pintada de rosa e uma bola de futebol esquecida perto da piscina. A sala gelada tinha almofadas coloridas, desenhos de criança pendurados na geladeira com ímãs e o cheiro constante de bolo caseiro no ar. Marcelo estava diferente também. O terno impecável tinha dado lugar a camisetas simples nos fins de semana. O cabelo, sempre arrumado, agora estava levemente bagunçado. E o sorriso, aquele sorriso que ele achava que tinha esquecido como dar, estava permanentemente estampado no rosto. Ele estava apaixonado, completamente, irremediavelmente, profundamente apaixonado, por Ana, pelas crianças, pela vida que ele nunca imaginou que pudesse ter. Tudo começou devagar. Depois daquela conversa no escritório, quando Marcelo entregou os documentos e Ana a aceitou, os meses seguintes foram de uma dança delicada. Marcelo esperou, sem pressionar, sem cobrar, apenas sendo presente. Ele começou a participar mais da rotina. Buscava Ana no ponto de ônibus nos dias de chuva. Levava Miguel e Luana para a escola quando ela estava cansada demais. Aparecia com pizza no fim de semana e assistia desenho animado com as crianças enquanto Ana descansava. Miguel começou a chamá-lo de tio Marcelo e perguntava coisas como: "Tio, você gosta da minha mãe?", com aquela sinceridade brutal de criança de 7 anos. Marcelo sempre respondia a verdade: "Gosto muito, campeão. Sua mãe é a pessoa mais incrível que eu já conheci." E Miguel sorria largo e dizia: "Eu também acho." Luana, mais tímida, demorou mais para se aproximar. Mas um dia, ela subiu no colo de Marcelo, entregou uma flor que tinha colhido no jardim e disse baixinho: "É para você, porque você faz a mamãe sorrir." Marcelo sentiu o peito apertar tanto que mal conseguiu agradecer. Ana resistiu por 5 meses. Não porque não sentisse nada, mas porque tinha medo. Medo de se machucar de novo. Medo de colocar os filhos em risco. Medo de que aquilo fosse só gratidão confundida com amor. Mas havia momentos. Momentos em que ela olhava para Marcelo brincando com Miguel no jardim, ensinando o menino a chutar a bola, e sentia o coração apertar. Momentos em que ele trazia café para ela sem pedir, já sabendo como ela gostava, e ela percebia que ele prestava atenção nos detalhes. Momentos em que ele a olhava e ela via algo tão puro, tão verdadeiro, que era impossível não sentir. E teve aquele dia. O dia em que tudo mudou. Era uma sexta-feira à noite. Ana tinha terminado o supletivo naquela semana. Estava oficialmente formada no ensino médio. Marcelo tinha preparado uma surpresa. Ele organizou um jantar simples na mansão. Nada extravagante. Apenas ele, Ana, Miguel, Luana e Dona Célia. Lasanha caseira, bolo de chocolate, velas na mesa. Durante o jantar, Marcelo levantou o copo de suco e fez um brinde. "Ana, você passou 6 anos da sua vida lutando para dar dignidade para seus filhos. Você acordou às 4:30 da manhã, pegou 2 ônibus, trabalhou até o corpo doer e, mesmo assim, nunca desistiu de sonhar. Hoje, você realizou um sonho. Terminou o ensino médio e eu sei que é só o começo. Porque você vai fazer pedagogia, vai ser professora, vai transformar a vida de centenas de crianças, assim como transformou a minha." Ana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Miguel e Luana aplaudiram. Dona Célia limpou as lágrimas discretamente. E então Marcelo fez algo inesperado. Ele se levantou, caminhou até Ana, ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirou uma pequena caixa do bolso. Ana arregalou os olhos. "Calma", Marcelo sorriu. "Não é o que você está pensando. Ainda não." Ele abriu a caixa. Dentro havia uma chave. "Essa é a chave da casa nova que eu comprei. 3 quartos. Quintal grande. Perto da escola das crianças. Perto da faculdade que você vai fazer. Perto de tudo que você precisa. Tá no seu nome. Escritura registrada. É sua.
das crianças, da dona Célia, para vocês nunca mais precisarem se preocupar com aluguel, para vocês terem um lar de verdade. Ana não conseguiu segurar. Chorou, soluçou. Miguel e Luana correram para abraçá-la. Dona Célia levantou, abraçou Marcelo e sussurrou no ouvido dele: "Obrigada por enxergar minha filha do jeito que ela merece ser vista." Marcelo apenas assentiu, emocionado demais para falar. E quando Ana finalmente conseguiu se acalmar, ela olhou para Marcelo, ainda ajoelhado ao lado dela, e disse: "Levanta." Ele levantou. Ana segurou as mãos dele, olhou nos olhos dele e disse: "Marcelo, eu passei 5 meses tentando convencer meu coração de que isso não era amor, que era gratidão, que era admiração, que era qualquer coisa menos amor, mas eu estava errada, porque isso é amor, do tipo mais puro, do tipo mais verdadeiro. Você não me salvou, você me viu, e me ver foi o maior presente que alguém já me deu." Marcelo sentiu as lágrimas descerem. "Ana, deixa eu terminar." Ela sorriu através das lágrimas. "Eu me apaixonei por você, pela forma como você mudou, pela forma como você ama meus filhos, pela forma como você me respeita, e eu tô pronta para tentar, pronta para construir algo de verdade. Se você ainda quiser." Marcelo não precisou responder com palavras. Ele a puxou para perto, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Um beijo lento, profundo, cheio de meses de espera, cheio de amor contido, cheio de promessas silenciosas. Miguel fez eca e tampou os olhos. Luana aplaudiu e gritou: "A mamãe tá feliz!" Dona Célia sorriu e sussurrou: "Graças a Deus." E naquela sala, cercados de amor, de família, de recomeço, Marcelo e Ana selaram algo que ninguém esperava, mas que todos que assistiam sabiam que era real. 9 meses depois, Marcelo estava nervoso, mais nervoso do que tinha ficado em toda a vida. Ele tinha planejado tudo, nos mínimos detalhes, com a ajuda de Juliana, a irmã de Ana, com a cumplicidade de Miguel e Luana, com a bênção de Dona Célia. Era um sábado de dezembro, véspera de Natal. Marcelo tinha pedido para Ana se arrumar bonita. Disse que era um jantar especial. Ela desconfiou, mas obedeceu. Vestido azul simples, cabelo solto, um brinco discreto que ele tinha dado de presente no aniversário dela. Ele a levou até o jardim da mansão. O jardim que antes era impecável e vazio, agora estava transformado. Luzinhas penduradas nas árvores, velas flutuando na piscina, flores por todos os lados, uma mesa decorada no centro com 2 cadeiras. Ana levou a mão à boca. "Marcelo, o que é isso?" "É a nossa história." Ele sorriu. "Vem." Ele a guiou até a mesa, serviu vinho e começou a falar. "Ana, há 1 ano e meio, eu era um homem quebrado. Eu testava as pessoas porque não acreditava em ninguém. Eu vivia em uma mansão gelada porque meu coração era gelado também. E então você entrou naquele quarto, viu 32 mil reais e fez algo que mudou tudo. Você me protegeu. Você me mostrou que bondade ainda existe, que integridade ainda importa, que amor ainda é possível." Ana estava chorando. "Você me ensinou a ser humano de novo. Você trouxe Miguel e Luana para a minha vida. Você encheu essa casa de risadas, de bagunça, de amor. E eu não consigo mais imaginar um dia sem vocês." Marcelo levantou. Ana percebeu que ele estava tremendo. Ele ajoelhou, tirou uma caixa de veludo azul do bolso. Ana soluçou. "Ana Beatriz Oliveira, você quer casar comigo? Você quer construir uma família comigo? Você quer me ensinar todos os dias a ser o homem que você merece?" Ana não conseguia falar. Apenas acenava com a cabeça, as lágrimas escorrendo sem parar. "Preciso ouvir, amor." Marcelo sorriu através das próprias lágrimas. "Sim," Ana finalmente conseguiu dizer. "Sim, 1000 vezes sim." Marcelo colocou o anel no dedo dela. Um anel delicado, elegante, perfeito. Ele levantou, a abraçou, a girou no ar. Então, de trás das árvores, surgiram Miguel e Luana, Dona Célia, Juliana e alguns amigos próximos, todos aplaudindo, todos chorando.
Miguel correu e pulou no colo de Marcelo. Agora você vai ser meu pai de verdade? Marcelo segurou o menino, olhou nos olhos dele e disse: Eu já sou o campeão. Já sou. Luana abraçou a perna de Ana e sussurrou: Mamãe, agora a gente vai ser uma família de verdade. Ana ajoelhou, abraçou a filha e disse: A gente sempre foi, meu amor. Sempre foi. E naquela noite de dezembro, sob as luzinhas do jardim, cercados de amor, de família, de recomeço, Marcelo e Ana celebraram algo que ninguém esperava, mas que todos sabiam que era o final perfeito. 6 meses depois, casamento simples, igreja pequena, apenas família e amigos próximos. Ana entrou de vestido branco simples, segurando o buquê de margaridas. Miguel e Luana entraram com as alianças. Marcelo, de terno cinza claro, esperava no altar com os olhos marejados. Quando Ana chegou perto, ele sussurrou: Você é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Ana sorriu. E você é o milagre que eu nunca pedi, mas que Deus sabia que eu precisava. Eles trocaram votos escritos por eles mesmos. Marcelo prometeu acordar todos os dias escolhendo ser digno dela. Prometeu amar Miguel e Luana como se fossem seus. Prometeu construir uma vida baseada em respeito, honestidade e amor verdadeiro. Ana prometeu continuar sendo quem ela sempre foi. Prometeu desafiar Marcelo a ser melhor todos os dias. Prometeu amar sem medo. Prometeu construir um lar cheio de luz. E quando o padre disse: Pode beijar a noiva, Marcelo a beijou devagar, segurando o rosto dela entre as mãos, como quem segura o maior tesouro do mundo. Porque era. 2 anos depois, a casa que Marcelo tinha comprado para Ana estava cheia, sempre cheia. Miguel, agora com 10 anos, estava no time de futebol da escola. Marcelo não perdia um jogo. Luana, com 8, estava fazendo aulas de balé. Ana tinha emoldurado cada foto de apresentação. Dona Célia morava com eles, cuidava do jardim, fazia bolo toda semana. Ana tinha terminado o 1º ano de pedagogia. Estava no topo da turma. Sonhava em abrir uma escola comunitária no bairro onde cresceu. Marcelo tinha transformado a empresa. Metade dos lucros agora ia para projetos sociais, bolsas de estudo, microcrédito para mães solo, moradias populares de qualidade. E havia algo mais. Ana estava grávida. 4 meses. Uma menina, ainda sem nome definido. Eles estavam deitados no sofá, assistindo Miguel e Luana brincarem no jardim, quando Marcelo colocou a mão na barriga de Ana. Você acha que ela vai ter seus olhos ou os meus? Ana sorriu. Tomara que tenha os meus. Os seus são muito críticos. Marcelo riu. Eram. Não são mais. Ana virou para olhá-lo. Você é feliz, Marcelo? Ele a olhou de volta. Segurou o rosto dela e disse: Ana, eu passei 40 anos da minha vida procurando algo que eu nem sabia que existia. E então você entrou naquele quarto, viu aquele dinheiro e me mostrou o que eu estava procurando. Não era poder, não era controle, era conexão, era amor, era família. Então sim, amor. Eu sou absurdamente, completamente, irremediavelmente feliz. Ana sorriu. Beijou a mão dele. Eu também. E ali, naquela sala cheia de vida, cercados de crianças brincando, de risos ecoando, de amor transbordando, Marcelo e Ana viviam a prova de que histórias impossíveis acontecem. Quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis, entre as pessoas mais diferentes, porque às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que nos enxergue de verdade. E a partir desse olhar, tudo se transforma. O teste do dinheiro revelou mais do que honestidade. Revelou 2 almas que precisavam se encontrar. Uma para ensinar o que é integridade, outra para aprender a viver de novo. E juntas construíram algo que nenhuma fortuna poderia comprar. Uma família de verdade, baseada em respeito, em admiração, em amor genuíno. E se você perguntar para Marcelo hoje qual foi o melhor investimento da vida dele, ele vai dizer sem hesitar: foram aqueles R$ 32.500 que eu deixei em cima da cômoda, porque me custaram a arrogância, me custaram o orgulho,
me custaram a solidão, mas me deram Ana. Me deram Miguel e Luana. Me deram uma família. Me deram uma vida. E não existe dinheiro no mundo que pague isso. E aí, essa história mexeu com você? Você consegue imaginar o quanto uma pequena escolha, um momento de integridade pode mudar tudo? Ana não sabia que estava sendo testada. Ela apenas foi quem sempre foi. E isso transformou não só a vida dela, mas a vida de um homem que achava que já sabia tudo sobre as pessoas. Conta aqui nos comentários. Você acredita que histórias assim podem acontecer na vida real? Já presenciou algo parecido? Ou você acha que isso é só coisa de filme? Eu leio todos os comentários e adoro saber o que você pensa. E se você chegou até aqui, se essa história te emocionou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais histórias reais, intensas e que vão mexer com seu coração chegando toda semana. E não esquece, o próximo vídeo já está te esperando ali do lado. É outra história incrível que você não pode perder. Clica agora e vem comigo. Até a próxima história. E lembra, bondade sempre, sempre encontra seu caminho de volta.